Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen e hoje eu venho comentar 3 personagens muito bons da literatura. Antes de mais nada, vou pedir para você se inscrever neste canal, caso ainda não seja inscrito, que me siga no Instagram, que Vida do Mundo. Veja as opções para membros, toda semana tem conteúdo exclusivo para membros. Curta, comente, compartilhe e fazer todas essas coisas de interatividade que vocês sabem que o YouTube cobra. Certo? Então bora lá. Este vídeo vai ser curto, porque o tema não exige muitas elucubrações, então tô animada. O primeiro que eu vou mostrar é Le Père Goriot. O personagem aqui é menos óbvio, não vou falar nem do Père Goriot, do pai Goriot, e nem do Rastignac, que são aqui duas das personagens principais, os 2 personagens principais. Eu vou falar do Vautrin. Vautrin é aquele cara que mora na pensão junto com o Rastignac e o Père Goriot. E ele é meio misterioso, às vezes meio ambíguo e tal. Ele é um personagem muito interessante que aparece em outra obra da comédia humana, assim como Rastignac também aparece. E ele aparece numa outra obra que eu não li, mas eu sei que aparece. E nessa outra obra, que eu não vou me recordar o nome, quem souber coloca aqui, aparece também o Lucien, de Ilusões Perdidas, e ele, assim como aqui ele ajuda o Rastignac com aconselhamento, lá na outra obra ele também aconselha o Lucien. E lá na outra obra ele tem um destino lá diferente. E aqui ele aparece como uma personagem bem ambígua, assim, e ele tem uma identidade que não é a verdadeira, ele esconde a verdadeira identidade dele, e ele faz isso por uma razão que é fácil de entender, né? E eu não vou dar spoiler, não vou falar qual é. Ele é um bom personagem porque convence. Ele é um pouco, eu ia falar sinistro, mas essa palavra é muito forte. Ele é ambíguo mesmo. E ele tem um interesse em ajudar o Rastignac que causa um pouco assim de curiosidade, né? Tanto é que muitos críticos falam até da homossexualidade dele, né? Ele tem interesse em ajudar o Rastignac aqui, e depois na outra obra também, pelo que eu li, ele tem interesse em ajudar o Lucien. Então, rapazes jovens ambiciosos. Então, eu não sei se ele se projeta nesses rapazes, né? Os dois têm as mesmas características, ou, sei lá, alguma outra coisa. Mas isso também não importa. Mas ele é um personagem muito interessante. E aqui no meio da história, a gente descobre a outra identidade dele. E aí, a coisa... E causa um impacto ali nas pessoas, e bem bacana. Ele é tão interessante que o Harold Bloom, na obra Gênio, ao falar do Balzac, ele extrai um trecho de Le Père Goriot da fala, enfim, em que mostra ali essa personagem em destaque, e parece que tudo que ele fala do Balzac é, na verdade, por meio do Vautrin. O que também não é uma crítica muito boa para o autor Balzac, né? Reduzi-lo a uma personagem, sendo que ele tem tantas bem interessantes. Mas isso só para destacar essa personagem, ou esse personagem, como queiram. Outro personagem também é da literatura francesa, é o Mathieu, da Idade da Razão. Já fiz vídeo aqui para o Père Goriot, vídeo bem antigo, esqueci de dizer. Também já fiz vídeo para este aqui, A Idade da Razão, um vídeo razoavelmente recente em que eu comento bem essa história. O Mathieu é um professor de filosofia ali na França da década de 30, mais ou menos, ali mais para o começo do século 20. E começa a história com a namorada dele, a namorada antiga, assim, acho que eles namoram há 7 anos. Ela grávida. Durante toda a obra aqui, ele vai procurar meios de conseguir dinheiro para o aborto, que eles já tinham concordado entre si, entre eles, que eles não queriam ter filhos. E aí, nessa procura dele por ajuda, por conseguir dinheiro, já que ele queria que ela fizesse o aborto com alguma pessoa confiável, e o único médico confiável estava para viajar, né, sei lá, em 2 dias, e ia voltar muito tempo depois, então ele tinha pressa em conseguir esse dinheiro. E aí ele procura empréstimo com o irmão, depois com um amigo, depois com outro e tal. E o que é mais interessante nessa história é as conversas que ele tem com cada um. As justificativas que cada um dá para não emprestar o dinheiro, mesmo tendo o dinheiro. Nessas conversas, nessas justificativas, a gente compreende bem a personalidade do Mathieu. Claro que antes já dá para perceber, mas ele é um daqueles querem ser livres, né? Aquela famosa liberdade do Sartre. Ele quer ser livre, por isso não quer ter filho, não quer se casar e tal. E é muito interessante o que cada um revela da personalidade dele. Cada um
para quem ele pede dinheiro emprestado. Então, ele é uma personagem, Mathieu, é uma personagem bem interessante e é muito humana e muito fácil de a gente conhecer pessoas parecidas. É por isso que convence bem, por isso que eu acho que é uma boa personagem. Se vocês estão curiosos para entender melhor o que é a obra, como é o Mathieu, vejam o vídeo completo. Ele tem uns conflitos, umas hesitações, umas incoerências muito humanas, né? A gente conhece e reconhece facilmente isso. E o último que eu quero mostrar é aqui um livro só dos 7 tomos de O Tempo e o Vento. O personagem que eu vou citar não é o Rodrigo, não é... que embora também seja, né? Mas aqui eu vou falar especificamente do Floriano, filho do Rodrigo Terra Cambará. Outra personagem que também, assim, no começo quando ela aparece, né, porque não é uma personagem desde o começo da história, já que ele é ali a última geração que tem a história contada. Quando ele apareceu, assim, no primeiro tomo, no começo, quando ele começa a aparecer na história, ele irrita, pelo menos me irritou, né? Ele me irritou um pouco, porque que era aquela figura, nem lá nem cá, né? Aquele morno que incomoda, aquele morno sem graça. Mas eu acho que esse personagem ele evoluiu muito, porque ele é morno, porque ele tem coisas mal resolvidas, situações mal resolvidas com o pai, com a cunhada, né? Ele gosta da mulher do irmão. Aí no decorrer da história, a gente vai conhecendo mais a fundo e essas questões vão se resolvendo, né? Mas acho que no último tomo essa questão se resolve, esses 2 conflitos que ele tem. Mas não só por isso eu acho ele um bom personagem. Ele aparentemente é sensal, mas por escolha. Então ele é aparentemente sensal porque tem esses arrependimentos de não ter feito, tem uma relação conturbada com o pai, em que ele fica invisível. Mas ele parece um pouco sensal não só por isso, mas ele não tem um posicionamento político definido, sendo que boa parte dos personagens aqui tem. Em termos religiosos também não, sendo que boa parte dos personagens também tem. Então ele é aquela figura assim, difusa. No decorrer das conversas, dos discursos que são partes assim primorosas dessa obra, quando todos estão reunidos ali discutindo política ou religião, não sei o que, aí a gente tem vários pontos de vista, ele apresenta reflexões muito interessantes e a gente entende porque ele não vai nem para um lado nem para o outro. Não é que ele não tem um posicionamento já definido sobre essas questões religiosas e políticas por ignorância ou por desinteresse. É por escolha e ele justifica essa escolha dele. E aí ele vai se tornando, ao meu ver, uma personagem bem interessante. E depois, quando ele resolve os conflitos que tem com o pai e depois a situação com a cunhada, a gente percebe que a personagem passou por um arco de aprendizagem muito interessante. Uma personagem muito humana, ele é indeciso, e isso é muito humano, eu conheço muitas pessoas assim. E ele é indeciso, mas ele supera. Não que ele vai deixar de ser indeciso, não sei o quê. Mas os problemas causados pela indecisão dele são resolvidos. Então a gente percebe aí um arco de aprendizagem, uma evolução do personagem. Então aqui temos 3 romances, 2 de literatura francesa, 1 de literatura brasileira, com bons personagens. Em cada uma, né, pelo menos nessas 2 obras aqui, O Tempo e o Vento e Le Père Goriot, dá para citar em outros vídeos com este tema outros personagens também, bem interessante. Aqui, como o foco é o Mathieu, os outros aparecem pouco, talvez não. Me digam se vocês já leram qualquer uma dessas histórias, que se dizer que eu tenho playlist aqui de leitura compartilhada sobre O Tempo e o Vento, então tem vídeo para todas essas obras aqui. E digam o que vocês já leram, o que vocês gostaram, se vocês acham esses personagens interessantes ou não. Outros personagens interessantes da literatura que vocês gostariam de ver eu comentando por aqui. Vou adorar saber. Muito obrigada, beijos e tchau, tchau.